Cada hora, não? Tá bom, porque eu disse a ele que eu poderia estar disponível até meia-noite, mas eu fico até 23h59 para falar com você, esperar as perguntas. Então vejam só, dificuldades que os Espíritos têm traduzido para nós, de como eles são encontrados e localizados depois do chamado desencarne, em que há dificuldade de comunicação ainda pelo pensamento e que poderiam ter mais facilidade se todas essas colônias que nos esperam por aí, inclusive no nosso lar, onde só se fala ainda português, se o esperantista que está hoje, quem sabe, desencarnando na Alemanha, na Austrália, pudesse encontrar lá um sabideano, como nós dizemos, ou seja, alguém com esse mesmo ideal que podia, com certeza, ter as coisas facilitadas. Para dar um exemplo pequeno, eu estive em 98 em Montpellier, uma cidade da França, para participar de um dos congressos mundiais, assim chamados, de Esperanto, onde tinham mais de 3.000 congressistas de 72 países. Aí você deve dizer, nossa, e você conseguiu se entender com alguém? Plenamente, porque ali não precisava ser usado fones de ouvido. Todo mundo falava o Esperanto. Eu tive uma ajuda maravilhosa de um companheiro francês, e mesmo ele dizendo Esperanto, e a gente perdoa a pronúncia dos nossos queridos esperantistas franceses, eles carregam muito, não é? Então, Esperanto, eu entendia que era Esperanto, e por isso não tive nenhuma dificuldade de falar o meu francês da época de ginásio, para justamente não ofender a gramática deles, que eu com certeza já tinha esquecido. E o outro exemplo foi na plena Londres, onde eu fui a uma daqueles restaurantes, e fui com um casal amigo francês. E cheguei lá, então, no meu inglês capenga, né? E o rapaz, o médico, o garçom, não sei, botou a mão no meu rosto, como assim a dizer, aqui você falou a língua que eu quero, que é a minha língua, ou então cale-se. E eu fui salvo para comer alguma coisa, quando justamente eu soube que tinha um mexicano lá na cozinha e que falava o tal do portunhol, essa mistura dialética do nosso português com o espanhol. Vejam só, agora há poucos anos, não chega nem a 20 anos, como está ainda o nosso planeta. Então, os espíritos, amigos, esperam que nós, os espíritas e aqueles que naturalmente frequentam essas instituições e demonstram as belezas e a prática do espiritismo em si, a ciência em si, a filosofia e a parte moral, que nós possamos nos dedicar a esse outro terceiro E, nessa trilogia bendita dos Cs. O Evangelho, 20 séculos já se passaram. O outro E, o Espiritismo, 157 anos, portanto, 1,5 século. E o Esperanto, há 127 anos, completamos agora no dia 21 de julho, 26 de julho, digo, com a permanência já do Esperanto para o nosso conhecimento. Por quê? Porque eles querem facilitar, inclusive, a melhor compreensão e o interesse de muitos esperantistas desencarnados que não tiveram a chance dos espíritas brasileiros de conhecer o espiritismo e que estão esperando, através do Esperanto que eles conhecem, das suas outras instituições, das suas outras cidades, dos seus países, para que então tenham mais facilidade de aprender uma língua que é lógica e, sobretudo, relativamente fácil de ser aprendida, porque só tem 16 regras na sua base, na sua gramática, em que todas essas regras não têm nenhuma exceção, para que então possam se abeberar dos conhecimentos da doutrina espírita, e eles infelizmente não puderam tê-la nesses países, onde inclusive, como alguns anos atrás, 20 anos se muito, a Associação Médico Espírita, da qual eu fiz parte, mandávamos livros para Cuba, aqui pertinho, acima de nós, em que iam escondidos esses livros, quando alguém viajava para lá, esperantista e espírita, e eles lá faziam fila
para ler o Livro dos Espíritos em Esperanto, porque o governo não permitia que esse tal Esperanto fosse para lá, porque mal direcionado e mal, talvez, esclarecido, achava que o Esperanto iria destruir o império que eles estavam lá mantendo, porque era coisa de um judeu, etc., tal, dominador, e aquelas coisas todas, dessas bobagens que muitos pensam. Interessante também fato que nós presenciamos, em que eu estava como secretário dessa associação na época, eu acho que o Eurípides lembra disso, em que chegou uma correspondência da Albânia. A Albânia foi o país mais espezinhado da antiga URSS, que já acabou. As repúblicas socialistas soviéticas, e os albaneses foram pisados muito, porque eles nos escreveram num papel qualquer, tipo desses que a gente encontra em mercearia, à mão, algo que eles queriam que nós traduzíssemos para o Esperanto, para mandar para eles, porque eles não tinham dinheiro e nem era permitido em nenhuma gráfica eles fazerem isso. E nós imprimimos 500 livros daquilo que eles queriam, inclusive mandamos para a Argentina, através lá da embaixada, para que, quer dizer, uma burocracia muito grande que nós vencemos, e eles tiveram esses livros lá, felizmente, 500 livros para os albaneses no Esperanto e para ajudá-los nas suas convicções.